tópico de hoje da aula, nós vamos falar da regra de L'Hopital. Então, a regra de L'Hopital ela diz respeito ao cálculo de limites. Então, nós estamos voltando um pouco no assunto, que alguns limites que nós poderíamos ter tratado até agora, nós fomos deixando de lado. Alguns deles nós resolvemos com técnicas. Vou dar dois exemplos aqui. O primeiro que nós fizemos usando um argumento mais geométrico é esse limite, o chamado limite fundamental trigonométrico, que nós fizemos usando uma técnica de aproximações, comparações, usando geometria e trigonometria básica. Um outro limite desse tipo seria um limite assim. Se vocês olharem, o log de x quando x tende a 1 vai para 0, e aqui embaixo nós também temos um valor 0. Então, os dois são do tipo, indeterminações do tipo 0 sobre 0. Então, e nenhum dos dois a gente consegue fazer um argumento puramente algébrico, como no caso, por exemplo, que a gente teria um limite assim, limite de x2 menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, que também é do tipo 0 sobre 0, mas via uma manipulação algébrica a gente consegue reescrever isso aqui numa forma que permite o cálculo do limite. Também é 0 sobre 0, o tipo da indeterminação. Mas nesse caso a gente tem uma manipulação algébrica que resolve. A regra de L'Hopital, ela permite a gente trabalhar nesses casos usando a derivada. Quer dizer, na verdade, a gente agora vai usar a derivação para calcular o limite em questão. A ideia é relativamente simples e vem do seguinte fato. Então eu vou fazer um argumento da regra de L'Hopital no seguinte caso. Eu vou supor que eu tenho um quociente f sobre g, né, e estou procurando um limite quando x tende a um ponto A, que seja do tipo 0 sobre 0, inicialmente. Esse aqui é o caso mais simples, todos esses três casos caem nessa situação. Eu vou supor que f, então, isso aqui indica que f de A é igual a g de A igual a 0. E eu vou fazer um argumento muito simples, supondo que o g', eu tenho as duas derivadas existem. Mas eu vou supor, para fazer esse pequeno argumento aqui, bem curto, eu vou supor que g' é diferente de 0. E g' é contínuo. Tá? Então, vamos olhar nos dois casos que temos ali do lado esquerdo. Se vocês olharem, eu tenho essa situação. Eu tenho f de 0 lá em cima é 0. O g, o x também é 0. Aqui também log de 1 é 0. X menos 1 calculado 1 é 0. Se eu derivar, as duas funções têm derivadas em cima e embaixo. Se eu derivar, o denominador é diferente de 0 e a derivada é contínua. Então, eu estou exatamente, aquele caso 1 e 2 ali, os dois exemplos, eu estou nessa situação.
Então, como que eu vou fazer o argumento que vai mostrar o seguinte, que esse limite aqui pode ser calculado assim. Ele, na verdade, vai ser calculado derivando e fazendo o limite, esse limite. Né? Tem que supor que esse limite aqui existe. Na verdade, eu vou supor que esse valor, as funções são contínuas, esse limite aqui existe, para fazer essa conta e mostrar isso aí. Tá? Então, se a gente... Eu estou supondo que esses limites existem, essas derivadas existem, esses limites existem. Então, eu vou escrever assim, ó, o limite... A gente pode pôr aqui também f' também contínua. E eu vou usar, então, que... Eu vou simplesmente escrever aqui, já que elas são contínuas e embaixo é diferente de zero, eu posso escrever que isso aqui é f' de A dividido por g' de A. Né? E esse aqui agora, eu tenho as derivadas da função no ponto A, eu vou dividir, eu vou escrever os dois limites. Então, eu tenho, em cima eu tenho o limite quando x tende a de f de x menos f de A sobre x menos A dividido eu estou simplesmente aqui copiando a definição essa definição, né? E agora vou usar esse fato aqui f e g são iguais a zero. Então, f de A e g de A são iguais a zero. Então, isso aqui é igual. E a outra coisa que eu vou usar é a continuidade. Né? Eu vou usar a continuidade das funções, porque se as funções são diferenciáveis, elas são contínuas. Então, eu tenho, em primeiro lugar, quando o x está tendendo a A, esses números são diferentes de zero. Então, eu posso simplificar aqui. Isso aqui é igual a zero. Por hipótese, igual a zero. Então eu fico com f de x sobre g de x e eu vou usar a continuidade das duas funções para escrever direto que isso aqui é o limite quando x tende a A de f de x sobre g de x. Então observe que essa é a regra de L'Hopital. Esse aqui eu uso a continuidade, né, para escrever que é f' de A sobre g' de A. Depois aqui eu uso que, para x diferente de A, que é como eu calculo o limite, esses números são diferentes de zero, eu posso cancelar. O FA e o G de A são nulos, por hipótese, que é a indeterminação, zero sobre zero. E aí, usando de novo a continuidade do f sobre g agora, posso escrever isso aqui. Então, essa é a ideia. Tem um pouco de cuidado aqui para escrever isso aqui em todos os detalhes, mas essa aqui é basicamente a ideia, né? Que você escreve esse limite usando as derivadas. Essa é a regra de L'Hopital, que o limite do quociente, então, é dado pelo limite do quociente das derivadas. A demonstração completa, então aqui eu estou fazendo um caso particular que se aplica nos dois exemplos que nós temos lá. A demonstração geral é construir isso aqui sem usar essas hipóteses que eu estou fazendo aqui, que são relativamente fortes, e usar o teorema do valor médio, na verdade. Então, quem quiser olhar tiver interesse, no apêndice F do livro, ele faz essa demonstração em mais detalhes. Mas, basicamente, a construção não é muito diferente, exceto que você vai usar um pouco de cuidado e vai fazer esses limites que eu estou fazendo aqui usando o teorema do valor médio para fazer a estimativa.
e a conta certa. Muito bem, mas essa demonstração bem simples, ela se aplica para esses dois exemplos aqui. Então a gente pode fazer essa conta. O primeiro exemplo fica... Então esse aqui eu posso escrever o limite quando o x tende a zero. E aqui, então, eu derivo o seno, dá o cosseno de x, e derivo o x dá 1. E o limite quando o x tende a zero do cosseno de x é 1, aqui é 1, portanto. E esse aqui é o valor que a gente tinha feito usando comparação, teorema do confronto. O segundo exemplo é semelhante. Log n de x sobre x menos 1, quando o x tende a 1. Então, se eu derivar em cima e embaixo, eu obtenho o limite quando o x tende a 1. Limite, o valor aqui não muda. Aqui dá 1 sobre x, né? E aqui dá 1. Então, esse limite existe porque desapareceu a indeterminação e o valor também é 1. Esse aqui nós já sabíamos, mas esse aqui é um limite novo e não tem nenhum método algébrico direto de você calcular esse limite de log de x sobre x menos 1 quando o x tende a 1. Tá? Observem que essa técnica serve para o terceiro exemplo também. A derivada aqui é 2x e a derivada aqui é 1 quando o x tende a 1. Isso aqui dá 2. Se a gente lembrar, eu posso escrever o numerador como x mais 1 vezes x menos 1. Embaixo x menos 1. Há um cancelamento aqui. O limite quando o x tende a 1 de x mais 1 é 2, que é esse valor que está aqui. Então, mesmo para o caso aqui da função racional, do quociente de polinômios, é possível usar essa técnica, a chamada regra de L'Hopital. Tá? Então, eu vou agora enunciar a regra de L'Hopital de uma forma um pouco mais organizada. Esse aqui era basicamente para dar uma ideia e os primeiros exemplos. E também os casos, por exemplo, quando o x tende a mais infinito, serve também para limites laterais e serve também para indeterminações do tipo infinito sobre infinito, mais ou menos. Então, tem muitos casos que se aplica a regra de L'Hopital. Então, eu vou fazer o enunciado para esse caso básico aqui. Ele é assim. E a gente vai aplicar depois em mais alguns casos. Então, eu tenho a seguinte situação. Eu vou seguir o livro, tá? Então é assim. Então, o primeiro item, f e g são diferenciáveis. Portanto, são funções contínuas, né? G' de x é diferente de zero para x próximo de A. Então, ela pode ser zero. Depois eu vou fazer um exemplo, nenhum desses três casos, mas pode ser que ela não seja zero, ela seja igual a zero no ponto, mas ela é diferente de zero ao redor desse ponto e o limite existe, que é esse limite do quociente das derivadas. Então aqui a gente pode fazer uma observação. Então deixa eu separar, vou por aqui embaixo, fica melhor. Então essa aqui é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que g' de x é diferente de zero para x próximo
de A, mas não necessariamente em A. Ou seja, eu poderia ter G' de A0. Então, essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese. Aí nós vamos ter os casos possíveis, já vou colocar F de A é igual a G de A é igual a 0. Ou, bom, veja que elas são diferenciáveis, elas são contínuas, eu podia falar como limite, mas basicamente só me interessa que esses valores sejam 0. Ou o limite, quando x tende a A, de f de x e g de x, os dois, é igual a mais ou menos infinito. Então aqui vai ser um caso em que a gente tem um limite ou vai para 0, em cima e embaixo, então é uma indeterminação do tipo 0, 0, ou é uma indeterminação desse tipo, que é uma indeterminação do tipo mais ou menos infinito sobre infinito. Então as duas indeterminações aqui que nós estamos trabalhando são essas aqui. Tá? E agora a gente vai supor que o limite existe. Agora então vem a conclusão. Se o limite, quando x tende a A, de f de linha de x sobre g' de x existir, então eu já vou escrever assim que garante que o limite de f de x sobre g de x também existe. E eu já vou fazer um exemplo que é deste tipo, que esta expressão aqui ainda tem problema, né? Mas a função, o limite existe, este limite existe. Possivelmente via uma simplificação. Então o exemplo é assim. Essa é uma aplicação interessante, porque a gente precisa... Ela inicialmente não é do tipo infinito sobre infinito ou 0 sobre 0, mas ela é de outro tipo. Esse exemplo aqui, o limite, quando o x... então deixa eu fazer uma observação. Vale para limites do tipo x tendendo para A mais ou menos, e vale também para limites para x tendendo para mais ou menos infinito. Tá? Aí o que precisa tomar cuidado é que nesse caso em geral, né? Bom, nesse caso em geral o que deve acontecer é alguma coisa desse tipo. Se bem que pode ir para 0 também, né? Se tem 1 sobre x, alguma coisa assim, indo para 0. Então realmente cobre todos os casos, cobre limites laterais, você está olhando só de um lado, mas você vai usar os limites laterais nos dois casos, e também serve para os limites no mais ou menos infinito. Vamos fazer um exemplo, que é outro exemplo, que a gente não tem nenhuma técnica para calcular, a não ser ou aplicar a regra do L'Hopital, ou na verdade desenvolver alguma conta, alguma comparação, que no fundo você está meio que demonstrando, no caso particular, ou provando a comparação para essa função quando você faz L'Hopital. Está repetindo o argumento de provar L'Hopital num caso particular. Agora, observem que do jeito que está aqui, essa indeterminação é do tipo 0 vezes menos infinito. Quando o x tender a 0, esse cara vai para 0 e o log vai para menos infinito. E é um produto indeterminado, eu não sei quem que vai mais rápido para 0. Então, eu não sei se esse vai mais rápido para 0 ou esse vai mais rápido para menos infinito, e isso que vai determinar o resultado. Então, aparentemente eu não posso aplicar L'Hopital, mas eu posso fazer uma conta do seguinte tipo.
eu em vez de escrever x aqui, eu escrevo 1 sobre x embaixo. Então eu tento calcular esse limite aqui, que é a mesma coisa. Aliás, aqui é um limite lateral, né? Então eu vou pôr ln de x e embaixo 1 sobre x. Agora sim, esse vai para menos infinito e esse vai para mais infinito. O x está indo para zero mais. Então isso aqui é uma indeterminação do tipo menos infinito sobre mais infinito, ou seja, é desse tipo. Tá? Então nesse caso aqui, o que eu vou fazer é calcular, aplicar L'Hopital em cima e embaixo. Então vamos ver o que acontece. Então eu vou pôr um ponto de interrogação, porque eu vou fazer a conta e ver o que acontece com esse limite. Se terminar der um limite, eu apago e aplico o L'Hopital. Então eu vou fazer assim, vou derivar em cima e embaixo. Log de x dá 1 sobre x. E 1 sobre x, a derivada é menos 1 sobre x quadrado. Então observe o que acontece aqui. Diferentemente daqueles primeiros casos, quando eu olho aqui, eu continuo com uma indeterminação. E, aliás, basicamente, uma determinação do mesmo tipo. Esse aqui agora vai para mais infinito e esse aqui vai para menos infinito. Mas, agora nós vamos olhar o que está acontecendo de fato aqui. Esse termo aqui, eu estou indo com x, está indo para zero por cima. Então esse aqui vai para mais infinito e esse aqui vai para menos infinito. Mas esse aqui é quadrado. Então ele vai mais rápido para menos infinito do que este vai. E de fato, se a gente reescrever, observem que o teorema não pede que existam esses limites individualmente, ele só pede que exista este limite aqui. Então aqui eu vou fazer a minha álgebra. Para x positivo eu posso escrever que isso aqui é igual, lembrar que eu estou trabalhando com x positivo, eu posso escrever que isso aqui é igual a menos x ao quadrado sobre x. Né? Isso aqui vai para cima, isso aqui vem para baixo. E isso aqui, quando x tende a zero mais. Bom, e agora este aqui é o limite. Tem um menos, né? Quando x tende a zero mais. De quê? De x. Né? Isso aqui é igual a isso. Para x maior do que zero. Novamente. E aqui. Portanto, esse limite aqui existe é igual a zero. Então, o que diz esse limite? Na verdade, ele me diz o seguinte, que o logaritmo está indo para menos infinito, né? E x está indo para zero. Ele está me dizendo que o x vai para zero mais rápido do que o logaritmo vai para menos infinito. Porque o resultado é zero. Vamos usar isso aqui agora para a gente calcular, fazer um esboço do gráfico de x log de x. Né? Lembra que o nosso objetivo aqui no curso não é estudar, na verdade, limites e derivadas. É estudar limites e derivadas para entender funções. Então, isso aqui poderia ser uma coisa totalmente, só um exemplo, né, que não tem, mas se a gente consegue usar este resultado, que não tem muita consequência, de fato, é uma função que pode aparecer em algumas situações, mas o importante é que realmente ele te dá muita informação agora sobre essa função e como ela se comporta, inclusive perto do zero, que a gente não sabia direito o que acontecia. Então vamos calcular, nesse caso, a primeira e a segunda derivada desta função, para a gente estudar como é que se comporta essa função. Nós já sabemos o seguinte, quando o x vai para mais infinito, essa função vai para mais infinito, porque tanto o x, então nós podemos ter o seguinte, nós temos, primeiro fato, eu vou usar esse aqui, quando o x tende para zero mais, essa função x ln de x vai para zero. Quando o x vai para mais infinito, que é o comportamento assintótico do lado direito, não preciso fazer muita conta, isso vai para mais infinito, isso vai para mais infinito, isso aqui vai para mais infinito, a função cresce. A função cresce, né? Vai embora. Muito bem, mas vamos calcular a derivada. Então, se eu derivar uma função diferenciável, um produto, regra de Leibniz, derivada da primeira dá 1,
vezes o log, mais esse vezes a derivada desse, que é x vezes 1 sobre x. Portanto, isso aqui dá 1 mais log n de x. Ok? Esta função, esse aqui é constante, esse aqui é estritamente crescente. Então, e tem um ponto em que isso... Qual é o valor que isso aqui vai me dar? Zero. Tem um valor que isso dá zero. Que é um possível ponto crítico, um possível ponto... Nós vamos ter que descobrir se é de máximo ou de mínimo. Nós já vamos tentar descobrir isso. Então, eu posso igualar isso aqui a zero, né? Significa que log de x é igual a menos 1. Ou seja, x é igual a e elevado a menos 1. Ou 1 sobre e. 1 sobre e é um número em torno de 0,4, um pouco menor que 0,4. Né? E é 2,7. Se fosse 2,5, daria 0,4, um pouquinho menor que 0,4. Então, esse número aqui é um ponto crítico. A função é zero aonde? Na origem. Vai para zero na origem. E ela é zero de novo aonde? Quando o log é zero, que é quando x é 1. Então, ela sai do zero, basicamente, por causa desse limite, decresce até esse valor, porque a função é negativa nessa região, né? O log é negativo até ele ficar zero, e depois ele cruza, né? Esse aqui vai ser o valor de mínimo, provavelmente a gente já vai testar a segunda derivada, e depois ele cruza o eixo e vai embora. Então vamos calcular a segunda derivada. Então esse é o ponto onde a derivada é zero. Aqui o f' é zero. Né? O f é a função toda. Vamos calcular a segunda derivada. Antes de fazer a segunda derivada, a gente já pode estudar o sinal da primeira derivada. Porque eu estou na seguinte situação. Eu tenho o x, o ln de x e o meu produto aqui, que é a minha função. A minha função começa no zero, que em princípio não pertence ao domínio, porque esse cara aqui não pertence ao domínio, mas tem limite, depois a gente vai usar o limite ali. Aqui o x, aqui é zero, o x é sempre positivo, né? O log, aqui eu estou calculando o f. O f de x. O log, vamos colocar 1 aqui como referência. Então, aqui ele é zero. Então o produto vai ser zero aqui. Aqui é negativo e aqui é positivo. Então a minha função é negativa e positiva. Essa é a função. Agora, esse é o produto. Agora a gente pode olhar esta função aqui. O que acontece com essa função? Esse cara é negativo, crescente, esse cara é crescente, negativo e depois positivo. Então a derivada, esse é o f, vamos falar da derivada também, que é só pegar log de n de x e somar 1. Então a derivada tem esse comportamento aqui. Observe que a derivada não está definida no zero. Porque 1 mais log, o log explode, vai para menos infinito. Então ela é negativa. Aqui mais ou menos no e elevado a menos 1 ela cruza. Então ela é negativa. E a partir daqui ela é positiva. E aqui é zero. Isso aqui é o f'. Então o f' tem esse comportamento. Ele é zero, ele tende para menos infinito aqui, é zero no e elevado a menos 1 e depois é positivo. Então se a gente olhar, esse ponto aí é menos 1 que está por aqui, a função f é negativa, mas a derivada passa de negativa para positiva, então é um ponto de mínimo absoluto, né? Porque depois ela vai embora. E ela vem do zero, a função ali é estritamente decrescente, ela sai do zero, decai, e depois passa no zero lá, né? E a função aqui, a partir daí, é positiva e crescente. Né? E a derivada e a função, a partir do 1, os dois são positivos. Aqui a
a minha função é negativa e vai ter um mínimo absoluto ali. O que acontece na saída aqui? Ela chega no zero vertical, porque a derivada explode aqui. A derivada explode, então ela sai vertical negativa. Faz assim e depois sobe. Vamos calcular a segunda derivada para ver os pontos de inflexão. Nós vamos estudar essa função completamente. Vamos ver se tem pontos de inflexão, concavidade. Então a segunda derivada é só derivar o 1 mais log n de x, ela dá 1 sobre x. Essa é a derivada da derivada. Então é a segunda derivada. Está aqui. Esse aqui é o f' e aquele lá é o f duas linhas. Observe que essa função é estritamente positiva para x maior do que zero. E também explode na origem. Só que ela vai para mais infinito. O que significa que ela a concavidade é sempre para cima. Isso aqui, então não tem ponto de inflexão. A concavidade é sempre positiva. E agora a gente pode fazer o esboço dessa função. O esboço dessa função é assim. X, o limite aqui vai para zero. Ela sai vertical. Vamos marcar aqui o 1 aqui. 4, vou marcar um 1 aqui. Então ela desce. Aqui seria 0,4 por aqui. Aqui é 1 sobre E. Qual que é o valor da função? Se a gente substituir lá, é 1 sobre E vezes log de 1 sobre E, que é menos 1. Então é menos 1 sobre E. Na verdade, esse valor aqui é mais ou menos ponto por aqui. Então ela sai assim, sai vertical, aqui atinge o mínimo, aí depois atinge o máximo. E a inflexão, a concavidade é sempre positiva. Ela passa no 1, aqui é o ponto de mínimo absoluto. A função original, x log de x, não tem valor nesse ponto, mas ela tem limite e o limite é zero. Então, se quiser estender, a gente pode estender essa função colocando que f de zero é zero. E para x positivo é x ln de x. E aí você incorpora esse ponto aqui no gráfico da função. Mas a função original, na verdade, não tem valor aqui, mas tem um limite. É zero. E esse valor aqui também é menos E elevado a menos 1. Menos 1 sobre E. Concavidade é sempre positiva. E aqui ela sai vertical porque o limite da derivada aqui quando x vai para zero, por cima, vai para menos infinito. Ou seja, ela sai realmente vertical assim para baixo. Lembrar que a segunda derivada, se a gente pensar geometricamente, essa concavidade é o fato que a tangente aqui está rodando no sentido sempre anti-horário, sempre anti-horário. Então, essa é o esboço completo do gráfico de x ln de x, e agora nós usamos a regra de L'Hopital para calcular o valor da função. Depois a sua derivada é mais fácil, e a segunda derivada são funções bem simples. Esse é um exemplo de aplicação da regra de L'Hopital. Alguma pergunta aqui? Então veja que o roteiro para estudar uma função é sempre estabelecer o domínio, nesse caso é x positivo. A gente pode começar a tentar fazer algum esboço de sinal da função, mas o mesmo, a gente sabe que ela seria zero aqui. Aí a gente faz o limite aqui usando o L'Hopital. A gente observa que nesse trecho ela é negativa, mas aqui ela volta para o zero. Ela poderia explodir para menos infinito de novo,
como o log, mas não, o x faz ela voltar. O x, quando o x vai para zero, ele obriga essa função a voltar para zero. É ele que está multiplicando o log, que está cancelando o infinito. Está cancelando o infinito. E cancelando mesmo no sentido que vai para zero, não vai para um. Poderia ir para 1, menos 1. Poderia, mas nesse caso não vai, ele vai para zero. Ou seja, o x vai para zero mais rápido do que o log n vai para menos infinito. Depois nós calculamos a primeira derivada, detetamos que a primeira derivada muda de sinal uma vez, e muda de sinal exatamente neste ponto, onde a derivada é zero, e esse ponto é um ponto de mínimo absoluto para a função. Tá? Essa função não tem máximo, obviamente. Ela vai para mais infinito. Aqui o comportamento no infinito dela é esse. Ela não tende para um valor, ela não volta, ela não tem máximo. Concavidade é sempre positiva. Quando você tem uma situação em que a concavidade é positiva e existe um ponto crítico, esse ponto crítico é um mínimo absoluto. Esse aqui é o problema da lata, lá que nós começamos, quando começamos a estudar máximos e mínimos. Para fechar esse negócio da regra de L'Hopital, e depois nós vamos voltar de novo em máximos e mínimos e otimização, gostaria de mencionar que esse exemplo que está aqui, né, é uma aplicação da regra de L'Hopital em que não é imediato, porque é uma determinação do tipo zero vezes infinito. Então, é comum você ter nesse tipo de situação, que é zero vezes infinito, ou zero vezes menos infinito, uma determinação desse tipo, que se você manipular, você consegue uma coisa ou do tipo zero sobre zero, ou do tipo infinito sobre infinito. E aí você pode aplicar L'Hopital. Ou então, produtos indeterminados, que são desse tipo, zero vezes mais ou menos infinito, tipicamente a gente tem alguns outros exemplos aqui no livro, vocês dão uma olhada, a gente tenta fazer esse tipo de truque. Eu queria fazer só mais um tipo de indeterminação, que são as potências, só para a gente fechar esse negócio de limite, é a indeterminação desse tipo aqui. Indeterminação do tipo potência. Né? Essa indeterminação do tipo potência, ela vem numa situação desse tipo. Por exemplo, uma função muito simples que a gente pode construir, ela só existe para valores positivos, mas é x elevado a x. Essa função é uma função que existe, né? Assim, pode ser definida a partir de números reais. Você eleva o número real a ele mesmo. Ele não é nem uma exponencial tradicional, que seria uma base elevado a x, e nem uma potência, que é x elevado a um número. Então não cai em nenhum dos dois casos. Como essa função em geral só está definido para números positivos, a gente pode aplicar o logaritmo e fazer a derivação usando o logaritmo. Então, se eu aplicar o logaritmo, lembrar que isso aqui é x ln de x. Portanto, o logaritmo dessa expressão, quando o x tende a zero mais, nós acabamos de fazer, vai para zero. O logaritmo vai para zero. Então, para onde que vai o x elevado a x? Se o log vai para zero, o x elevado a x, qual é o número que o logaritmo dá zero? É? 1. Então, como limite? Esse é um jeito de fazer, na verdade tem um outro jeito nesse caso. Como esse limite aqui é zero, isso implica, na verdade, que x elevado a x está tendendo a 1. Esse é um jeito. Um outro jeito de fazer é escrever como logaritmo o x, né? De que lado que eu quero? A exponencial, acho
que é exponencial, né? Eu escrevo x é ln de x. Isso aqui é x. E eleva isso aqui a x. Então isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que e elevado a x ln de x. Né? Então, esse cara é igual a esse, porque x e elevado a log de x, essas funções são uma inversa da outra, portanto eu tenho essa, elevo a x, isso aqui entra multiplicando aqui. E agora, então, isso agora é igual a isso. E esse aqui eu sei calcular, porque essa exponencial é uma função contínua, isso aqui quando x tende a zero ou mais, isso aqui tende a zero, portanto é elevado a zero, que dá 1. É o mesmo resultado. Isso aqui na verdade são equivalentes, porque eu usei aqui, quando passei daqui para cá, basicamente eu apliquei a exponencial dos dois lados aqui para chegar nisso aqui. Não? Então, mas pode fazer assim, aplicando o log e fazendo o limite, ou então substituir nesse caso aqui o x por... Mas é mais comum você tem uma potência, que é uma indeterminação, você tentar usar o log. Precisa tomar cuidado que precisa ser numa região onde é positivo isso, né? Não pode aplicar log em número negativo, tem que ser estritamente positivo. Então, você vai calcular esse limite, o x aí é positivo, está indo para zero ou mais, né, por cima, então eu posso aplicar o log e fazer essa conta. Tomar cuidado. Então isso aqui serve para f de x elevado a g de x, quando ambos vão para zero, por exemplo, mas ambos são positivos. A expressão é positiva, né? Tá bom? Então isso aqui mais ou menos fecha todos os casos possíveis. Tem vários exemplos no livro. O uso da regra de L'Hopital para calcular a derivada em casos em que a gente não tem uma álgebra de simplificação, como é o caso de polinômios, etc. E mesmo poder aplicar em certas situações que diretamente, como essa zero vezes infinito, ou zero vezes infinito, que você não tem na forma de L'Hopital, mas uma pequena manipulação coloca numa situação que é possível aplicar L'Hopital. E este tipo de indeterminação é importante a gente tentar determinar usando o log ou trocar por exponencial, alguma coisa para chegar numa expressão que eu sei calcular. Observem que aqui a gente usou tanto aqui quanto aqui este resultado, que depende de L'Hopital. Então, esse limite não sai direto, né? Você chega aqui, você teria que resolver este limite ou resolver este limite. E este limite é resolvido por L'Hopital.